Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Como vão? Tudo bem? Uma excelente noite para todos, uma excelente noite para todas. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Hoje um tema bastante interessante, que eu acho que é bem relevante, que é justamente sobre a declaração, né, os 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né, que é obviamente um dos temas mais relevantes para quem é do direito, para quem é da filosofia, para quem é da sociologia e de diversos outros ramos, é obviamente um tema muito relevante, na verdade. Não há como não discutir efetivamente essa questão. Deixa eu tomar aqui eh, minha aguinha, né? O pessoal vai chegando de mansinho. Novamente, um beijo, mãe. Obrigado pela presença. Te amo. Luana, meu amor, um beijo. Também o pessoal vai chegando de leve, de mansinho, mandando já mensagem também, avisando a todo mundo que já estamos no ar, não é verdade? Convidando a todos, né? Convidando a todos de que já estamos no ar, né? Esse exato momento começa a nossa live aqui no canal do Hipojur Educacional. Então aguardamos a todos aqui no canal do Hipojur Educacional. Isso, muito bacana. E como eu falei, né, o tema de hoje versa sobre, então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Porque alguns podem reclamar, né, dessa expressão, mas é uma expressão usada na época. E que hoje, né, se opta por utilizar efetivamente a expressão direitos humanos. Né? Como eu falei, também um beijo para minha mãe, um beijo para meu padrasto Éden, um beijo. A Lidiana também já entrou. João Santiago, a Selena Campos. Muito boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas na nossa live da noite de hoje. Sempre lembrando que as nossas lives ficam gravadas, então ficam sempre disponíveis no canal do Hipojur Educacional, no YouTube, né, onde está sendo transmitido também essa nossa live. Né? Esqueci de botar aqui no microfone. Está sendo transmitida a live da noite de hoje. Também fica no nosso podcast, né, Tempo de Filosofar. Então, busquem também no nosso podcast, quem preferir, né, escutar. E também, claro, fica no Instagram do Hipojur Educacional. A Maristela também chegou. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Vamos então, como eu falei, começar, né, dar início a falar um pouquinho, portanto, dessa Declaração dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão, aonde vamos ter, como eu falei, os 75 anos, e, e eu acho que essa discussão se torna muito relevante na medida em que alguns falam assim, mas discutir isso sempre violam e tal, mas é justamente por a gente ter esse balizamento que nós podemos apontar os erros, né? Nós podemos apontar os equívocos e o que deve ser melhorado. Né? Eu acho que essa é também a grande questão. O que deve ser melhorado? Então, nesse momento que a gente passa por essa confusão toda lá em Israel e na Palestina, toda essa questão, fora Rússia, Ucrânia, Iêmen e outros conflitos, portanto, no momento também de muita fragilidade até da Organização das Nações Unidas, discutir essa questão se torna muito importante, sem sombra de dúvidas. E, bem, o preâmbulo, né, já começa de forma muito importante. Né? O preâmbulo, dentro de um tratado internacional, diferente para quem é do direito, onde normalmente os preâmbulos acabam por não ter
uma relevância assim tão grande no direito brasileiro. No direito internacional público, os preâmbulos são muito importantes. Luiz Serradella chegou, um grande beijo, meu irmão. Então, os preâmbulos são muito importantes porque é justamente o preâmbulo que dá o norte hermenêutico para que o intérprete, ao ler o tratado, saiba qual o sentido que ele deve dar ao texto que ele está por ler. Então, o preâmbulo já da Declaração Universal dos Direitos Humanos já começa de uma forma incrível, dizendo: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, olha só, já começa de uma forma incrível, trabalhando com a ideia de todos os membros da família humana. E aqui nós já percebemos a influência de quem? Dele, né? Do bom e velho Immanuel Kant. Né? Toda a sua ideia de valores universais. A ideia da existência de um catálogo de valores, né? Que pairam por toda a comunidade internacional. E que a comunidade internacional, a partir da racionalidade, isso é sempre importante, é a razão, o grande norte, nesse caso, para perceber essa questão. Então, a racionalidade é ela que vai elevar cada um de nós a fazer parte da família, como o próprio texto diz, da família humana. E ao nos entendermos como todos, sem exceção, isso é muito importante. Enquanto a Declaração Francesa, né, do século XIX, aliás, do século XVIII, né, do século XVIII, finalzinho, falava uma realidade muito mais francesa, obviamente. A Declaração da ONU ela tem o quê? Um cunho universal. Ou seja, e isso é muito importante que se diga, e é importante entender também o contexto. Né? O contexto aonde se insere toda essa questão. Estamos falando de um mundo, especialmente de uma Europa, pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, aonde direitos e garantias fundamentais foram absolutamente vilipendiados, esquecidos, rasgados. Mas alguém pode falar, mas estavam em guerra. Não, não. Não, guerra nunca é sinônimo de barbárie. Desde a Antiguidade Clássica, que dirá a Segunda Guerra. Então, não, não, não. Ser guerra não é justificativa para atos de barbárie. Isso é sempre muito importante que se diga. Mas então, é essencial a gente entender essa questão relacionada à ideia de universalidade, que é justamente o que Kant defendia. Não existe diferença entre homens, mulheres, entre continentes, pessoas de continentes diferentes. Esses valores, eles são e devem ser sempre entendidos de forma universal. Né? Essa é uma questão importante. Ou seja, opa, só ajeitar aqui o telefone aqui. Pronto. De cunho universal para todos. Não há distinção. Essa universalidade, como eu falei, ela nos é dada se no medievo acreditava-se que a nossa, digamos, igualdade era em razão de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, a modernidade nos traz uma nova vertente, uma nova visão, onde nós somos iguais a partir da nossa racionalidade. Então, o humanismo ou nasce, né, a partir, portanto, dessa igualdade racional. Isso é importante que se diga. Claro, alguém sempre tem essa dúvida e pergunta: mas e pessoas que têm algum problema neurológico ou de nascimento que adquire a posteriori? Isso não muda, porque a ideia de racionalidade é uma ideia em potência, como diria Aristóteles. Não há necessidade de se consubstanciar em ato.
Então, todo ser humano ele é, em potência, apto a desenvolver todas as suas atividades racionais. Se, desculpa, em potência. Se não consegue em ato, isso não muda nada a sua dignidade, porque ele é em potência por ser exatamente um ser humano. Então, essa questão da ONU ela se torna muito importante, porque vai ser a partir daí, gente, que há toda uma construção jurídica, filosófica, sociológica, antropológica relacionada à ideia da dignidade da pessoa humana. E essa ideia da dignidade da pessoa humana se torna tão importante, mas tão importante, que vai estar presente em basicamente todas as constituições ocidentais. Nenhuma constituição ocidental vai abrir mão de ter o princípio da dignidade da pessoa humana como sendo o seu grande norte. E não apenas as constituições, podemos dizer que os principais tratados internacionais vão sempre trabalhar com essa questão da dignidade da pessoa humana. Ok? Portanto, podemos dizer que essa declaração da ONU foi um novo paradigma hermenêutico, tanto para o direito, como para a filosofia, como para a sociologia e outras áreas do conhecimento humano. Não há mais como colocar de lado a ideia da dignidade da pessoa humana. Não basta mais lutarmos por uma vida. Não importa só a vida. A vida passa a ser entendida como uma vida digna. Essa é a grande questão, uma vida digna. Não basta viver. Devemos exigir que as nossas vidas e a vida dos nossos semelhantes sejam vidas dignas. O Luiz está falando aqui, e há bens jurídicos que nos são devidos por natureza, pois revelam-se imprescindíveis para que nos realizemos como pessoas. Exatamente. Então, por exemplo, o Estado não faz favor nenhum em garantir minimamente a nossa condição humana. Isso, obviamente, é um dever do próprio Estado. O Estado tem esse dever, e que aliás, é uma coisa que eu sempre falo, nunca podemos nos esquecer. Não somos nós que nascemos para servir ao Estado, mas o Estado que foi pensado como uma forma de melhor servir ao ser humano. Isso é uma coisa que a gente não pode nunca abrir mão. Então, voltando à questão, Kant vai ser o grande norte, né, a grande inspiração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda a ideia que ele construiu na sua crítica da razão prática, mas especialmente na metafísica dos costumes e na fundamentação da metafísica dos costumes, se tornam exatamente o início da reflexão que propiciou a criação dessa declaração tão relevante. E dentre as questões do Kant, né, a ideia de que existem ações que podem ser consideradas mais por natureza e ações que são consideradas, digamos, boas, né, por natureza. Né? A Declaração Universal dos Direitos, dos Direitos Humanos ela vem objetivar exatamente um novo salto evolutivo. Né? E no próprio preâmbulo, no segundo considerando, ela vai dizer exatamente isso, olha, considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade. Aqui um parênteses. Quais seriam esses atos? Foram os atos da Segunda Guerra Mundial. Essa declaração foi escrita sob grande impacto emocional de tudo que foi visto na Segunda Guerra Mundial. E aí continua a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos são livres de falar e de crer, livre da miséria, foi proclamado a mais alta inspiração do homem. Ou seja, essa liberdade que a ONU almeja para a humanidade, que nós, seres humanos, devemos lutar para que ela exista. Ou seja, a liberdade de que cada um de nós possa viver de acordo com o seu credo, de acordo com
a sua orientação sexual, de acordo com as suas opções em termos de momentos felizes. Claro, sempre dentro de uma razoabilidade, sempre dentro da ideia de que não podemos coisificar o ser humano. E essa é uma ideia muito forte de Kant, que a declaração vai beber nessa fonte. Ou seja, gente, o ser humano, por ter essa dignidade, ele é um ser digno por natureza. Logo, eu nunca posso instrumentalizá-lo, eu nunca posso utilizar do ser humano como um meio para alcançar uma finalidade. Sempre que eu fizer isso, e aí vem bem a questão do imperativo categórico do Kant, sempre que eu instrumentalizar o ser humano para alcançar algo que eu desejo, essa ação deverá ser considerada completamente incorreta. Percebe? Não há outra opção. Segundo Kant, né, e a própria declaração, sempre haverá um erro quando eu utilizar do outro ser humano não como um fim em si mesmo, mas como um meio para eu alcançar um objetivo do mais nobre que seja. O ser humano, e aí não é à toa, né, que Kant vai estar dentro desse pensamento moderno, obviamente, da modernidade, né, não da contemporaneidade, a ideia da modernidade que faz renascer o espírito pré-socrático, né, de Protágoras, que dizia que o ser humano é a medida de todas as coisas, e voltamos a ter essa questão. O ser humano como medida de todas as coisas. Né? Ou seja, é o ser humano o centro de todas as grandes elucubrações filosóficas. Eu não mais posso reduzir o ser humano porque ele crê no Deus A ou no Deus B, por exemplo. Por ele ter a orientação sexual A, a orientação sexual B. Essas são questões muito importantes. E, repito o que eu disse no início, muitos vão falar, mas muitos países não seguem. É verdade. Por exemplo, Uganda tem pena de morte para homoafetivos. Né? Por exemplo, estamos vendo agora, nesses conflitos atuais, violações de toda sorte, verdadeiras barbáries sendo praticadas contra crianças, contra mulheres, idosos. Isso não quer dizer que eu prescinda, né, que eu possa tornar despicenda a existência dessa declaração. Não. É justamente pela existência dessa declaração que eu posso criticar e até buscar punições em tribunais internacionais em razão dessa declaração. Né? E, claro, o artigo 1º, ele... Opa! Derrubei aqui. O artigo 1º, perdão. O artigo 1º, ele ilustra bem essa importante questão que eu mencionei da declaração, onde ele vai dizer: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Olha que coisa interessante. Você lembra que eu mencionei lá no início? E aqui diz, olha, todos nós nascemos livres em dignidade e direitos. E nós nascemos livres em dignidade e direitos porque nascemos o quê? Dotados de razão e de consciência. E por causa disso, temos o dever, a responsabilidade de buscarmos desenvolver esse espírito de fraternidade. E é exatamente o que a Constituição brasileira determina, né? Então, é interessante quando eu vejo algumas pessoas criticando essa ou aquela região do Brasil, do mundo, por ser mais atrasada, enfim. Eu sempre mostro, olha, lamento que você pense assim, mas a Constituição brasileira pensa diferente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos pensa diferente. É um dever de todo ser racional desenvolver a fraternidade. Kant vai dizer isso, obviamente, e as declarações passam
a também, né, mencionar essas questões tão relevantes, na verdade, sobre isso. E a declaração ela também vai trazer uma relevância muito grande, porque, em cima desse pensamento do Kant, uma teoria do direito, que era uma teoria muito famosa na época, chamada de positivismo jurídico, nesse caso era já da terceira dimensão, mas enfim, ou geração, ou fase, ela vai ser paulatinamente substituída por uma nova, né, ou novas teorias. Dentre essas teorias, uma das mais relevantes é justamente a ideia da virada kantiana. E o que é a virada kantiana para o direito, para a filosofia, enfim? É a reintrodução da moralidade nesse tipo de discussão, especialmente dentro do direito, dentro da discussão não só das leis, como propriamente dos próprios juízes e intérpretes do direito. Então, isso vai ser muito relevante. E essa virada kantiana vai ter uma importância muito grande, né, graças a um grande juiz-filósofo chamado Gustav Radbruch, um alemão, né, muito importante, Radbruch, e é curioso porque Radbruch ele era um positivista jurídico, ou seja, para quem não está muito afeito ao termo, o positivismo jurídico, a grossíssimo modo, defendia a preponderância, a maior relevância das leis feitas pelos seres humanos em detrimento de qualquer outra lei, seja de cunho, como chamavam, né, lei de direito natural, aquela que nós já nasceríamos com elas, ou de cunho racional, por terem sido construídas, religiosa, enfim. O positivismo jurídico entende que, acima de tudo, e como único objeto da ciência do direito, vamos ter o quê? A lei feita pelo homem, pelo ser humano. Essa vai ser a maior importância. E se essa lei foi feita pelo parlamento, como dentro de todos os pressupostos de validade dessa lei, não competiria o intérprete fazer qualquer tipo de juízo de moralidade dessa lei. Justamente era a crítica da retirada da moral de dentro do direito. Algo que o Kant, obviamente, criticaria muito, porque toda a sua teoria do próprio direito, Kant vai trabalhar dentro de uma visão da moralidade, dentro dos imperativos categórico e hipotético. E Gustav Radbruch vai escrever também sobre forte emoção pós-Segunda Guerra Mundial. Ele vai escrever mudando a sua posição, né? Radbruch ele era um positivista jurídico também, mas ele muda de posição e passa a defender a ideia da chamada virada kantiana, a reintrodução da moralidade dentro do direito. E Radbruch vai escrever um texto, ele escreve vários textos, claro, mas um deles que fica muito famoso, que fica conhecido como 5 minutos de filosofia do direito, aonde ele vai criticar veementemente essa visão de retirada da moralidade de dentro do direito. E Radbruch, como um grande juiz filósofo, vai trabalhar justamente com a questão de que existem leis que são tão nocivas, mas tão nocivas, que até o caráter de jurídica delas deve ser, devem ser negadas. Olha que frase forte do Radbruch. E é justamente em cima do Kant. Ou seja, são leis que são tão nocivas que não podem nem ser consideradas racionais. São leis que violam qualquer ideia que possamos ter de uma racionalidade. Perceba essa questão do Radbruch, onde ele vai beber na fonte também do Kant. É importante que a gente perceba essa questão. Portanto, existem leis que, mesmo que tenham passado, vai dizer Radbruch, por todos os trâmites legais para a sua
ser considerada existente, válida e eficaz. Radbruch vai dizer que todos nós, seres humanos, temos um dever moral de analisar essa lei e, se percebermos que ela viola os pressupostos de racionalidade, não devemos segui-la. E Radbruch vai até além, ele vai dizer, isso não é uma faculdade de escolha. Devo ou não devo escolher ou não devo escolher seguir essa lei, mesmo tendo sido aprovada no parlamento? Se ela violar a racionalidade, por conseguinte, violará também a própria ideia de dignidade da pessoa humana, temos o dever de não cumpri-la. Temos o dever de fazer uma espécie de desobediência civil. Por quê? Porque é o dever de todo ser racional sempre agir de forma racional. Sempre devemos agir de forma racional. Né? Repito, não é uma faculdade, é um dever nosso. Vai dizer Radbruch, com base, obviamente, em Immanuel Kant. Né? E essa declaração vai trazer, obviamente, a base de, como eu falei, de praticamente todas as constituições ocidentais pós-Segunda Guerra Mundial, todas vão ter base nela. Para vocês terem uma ideia, o artigo 2º vai dizer o seguinte: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, olha que forte agora, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja este país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Ou seja, não importa onde a pessoa esteja, ela sempre será detentora da dignidade da pessoa humana. Por isso que quando nós vemos, por exemplo, grupos terroristas como Hamas praticando atos, né, violadores da dignidade da pessoa humana, temos que apontar, é um dever nosso. Assim como devemos apontar quando Israel pratica atos também equivocados e que violam a dignidade da pessoa humana. O mesmo serve para a Rússia, o mesmo serve para a Ucrânia, para o Brasil, para a Venezuela, nessa confusão que está se instalando aí com a Guiana inglesa, né? Percebem? Então isso é muito importante. Essa declaração ela vai ser a grande base para o surgimento, anos depois, ou décadas depois, do chamado Tribunal Penal Internacional, que nasce a partir do chamado Estatuto de Roma, e que nasce exatamente com a responsabilidade de responsabilizar as pessoas que tenham violado, de alguma forma, os dispositivos da Declaração dos Direitos Humanos que foram repetidos no Estatuto de Roma, que criou o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então, isso é muito relevante. E para mostrar que ela realmente abarca a tudo e a todos, o artigo 4º dessa declaração vai dizer: ninguém será mantido em escravatura ou escravidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. E é com base nela, obviamente, que o Brasil tem a sua legislação versando sobre qualquer possibilidade, né, vedando de trabalho escravo ou análogo, né, igual ou parecido à escravidão. Função do Ministério Público, né, fiscalizar, etc, etc, etc. Portanto, é algo extremamente relevante. Né? O Luiz também escreveu:
Todo aquele que, por algum motivo, se isola e não participa dessa convivência, renuncia ao poder e se torna impotente, por maior que seja a sua força e por mais válidas que sejam suas razões. E aí ele está citando uma autora que eu sou suspeito para falar que sou apaixonado por ela, que é Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, assim como, por exemplo, também George Agamben e outros, vão ter uma preocupação também muito grande de escrever, entender um pouco o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Declaração, a partir de como o mundo foi reconstruindo em cima da ideia de dignidade, autores como Hannah Arendt procuraram tentar entender o que aconteceu naquele momento histórico, naquele verdadeiro momento de exceção histórica, né? Onde Hannah Arendt vai cunhar uma expressão a qual recomendo a leitura de um grande livro dela, A Condição Humana, também é um livro da Hannah Arendt, que talvez seja até mais importante em termos conceituais e tal. Mas eu confesso que o meu predileto da Hannah Arendt, apesar de eu adorar a Condição Humana, mas o meu predileto é Eichmann em Jerusalém, onde ela vai cunhar aquela expressão chamada banalização do mal. Ou seja, mais grave do que fazer o mal em si é fazer sem nenhum grau de alteridade, de empatia pelo próximo. Fazer como sendo um ato qualquer, um ato que você não refletiu e nem pretende refletir. Ou seja, exatamente como o Eichmann. O Eichmann, na sua defesa, vai dizer que tudo que ele fez por ordem. Alguém deu ordem para ele fazê-lo. A morte dos judeus, aperfeiçoá-la, utilizar depois a solução final, e que simplesmente ele seguiu ordens. E justamente voltando naquela frase, naquela ideia que eu falei do Gustav Radbruch, da ideia de que não importa quem tenha dado ordens ao Eichmann, racionalmente ele deveria ter se negado a cumprir. Justamente porque elas violam qualquer ideia que possamos ter de racionalidade. Não é verdade? Elas violam essa ideia de racionalidade. Mas, mais grave ainda, o Eichmann dizer que só fez porque recebeu ordens. Porque isso mostra o total de zero de empatia e de alteridade que ele tinha pelos prisioneiros. Será que em nenhum momento o cara foi capaz de refletir, né, sobre esse assunto? E com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inaugura-se, portanto, uma outra fase. Ninguém mais, então, pode alegar como Eichmann, dizendo que simplesmente está cumprindo ordens. Agora não tem mais espaço para isso. Por quê? Porque a legislação interna de um país, por mais que não haja uma hierarquia, ela busca uma harmonia com a legislação internacional. Logo, por mais que, por exemplo, Putin possa detestar a Ucrânia, ele não vai colocar na sua Constituição, vai fazer uma lei dizendo que pode matar o ucraniano sem nem ter o devido processo legal. Porque o ucraniano é uma subespécie, uma subraça, qualquer coisa desse tipo. Percebe? Por mais doido que a pessoa possa ser, por mais doido que o ditador possa ser, na sua grande maioria, existe essa preocupação com uma harmonia com a Declaração e outros tratados universais. E são vários, gente, os momentos da Declaração que são essenciais para nós. Por exemplo, no artigo 5º, vai dizer que ninguém será submetido a tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Isso aí é muito importante. O mundo todo ainda não faz isso, mas o Ocidente já faz. Então, por exemplo, o Ocidente acabou com as penas cruéis, físicas. Por exemplo, alguém roubou alguma coisa, vai tomar tantas chicotadas. Ou como em alguns países árabes, vai cortar a mão ou o dedo. Não há mais espaço
dentro para essa visão, que era uma visão centrada naquela ideia da lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, se alguém fez isso, ele precisa passar por esse castigo físico. E a ideia da racionalidade é justamente o oposto. Não vamos pagar com irracionalidade, não devemos pagar com barbárie atos praticados com barbárie contra nós. Aquele que utiliza da barbárie deverá passar por o quê? Por um julgamento. Essa é a grande questão. Essa é a superação dessa visão antiga, né? Dessa visão antiga que se tinha até então em relação ao direito, à moralidade. Isso é muito importante. E não só isso, por exemplo, uma questão que ainda hoje talvez estejamos ainda distantes de concretizá-la na prática, já temos em teoria e lutamos para a sua concretização, que é o que está no artigo 7º, que é exatamente o quê? A igualdade perante a lei. Isso é muito importante, porque através da igualdade perante a lei, vamos ter outros corolários, como, por exemplo, o devido processo legal, judicial, no caso. Onde não importa se a pessoa é rica, pobre, magra, gorda, preta, branca, a sua defesa, via de regra, tem os mesmos recursos inerentes que a defesa de uma pessoa rica, né, de uma pessoa pobre. É claro que a diferença nós vamos encontrar, talvez, em relação à atividade, por exemplo, do advogado de defesa, mas ambos vão ter as mesmas, entre aspas, os mesmos direitos de defesa para os seus clientes. E isso, obviamente, foi essencial e nasce de uma forma global com essa declaração que eu mencionei, né? Luiz também escreveu: o basilar é reconhecer e concomitantemente aceitar que o outro tem direitos, e isto invoca o respeito. Exatamente. Essa é uma questão muito importante, né? Você enxergar no outro um sujeito de direitos. Quando eu enxergo no outro que ele é um ser racional, que ele é dotado de dignidade da pessoa humana, eu enxergo que o outro também é um sujeito de direito. Às vezes, algumas pessoas esquecem, né? Estava vindo para casa para fazer aqui a live, por exemplo, eu fiquei bravo com uma pessoa que simplesmente, numa rua aonde é uma mão para ir e uma mão para voltar, parou o carro e estava conversando com uma outra pessoa do lado de fora do carro. E as outras pessoas tendo que se espremer junto com os outros carros indo na outra direção para conseguir cortá-la. Isso é justamente não enxergar o outro como um sujeito de direitos. Percebe? O mesmo direito que o outro tem, eu tenho, o outro também tem, então eu não posso querer prejudicá-lo sob o argumento de que eu quero falar com outra pessoa. Isso aí, obviamente, vem de uma educação para os direitos humanos, uma educação que seja humanista, né? Isso, sem dúvida, sempre vai ser essencial. O Luiz, citando até o Radbruch, que eu falei, não apenas um querer e dever, mas sim uma força real e atuante na vida do povo. É isso que nós temos, né? De buscar essa vontade. Eu diria mais do que buscar, né? Desenvolver essa questão dentro, no seio da sociedade. Nós temos até um projeto que espero, se Deus quiser tudo dar certo, para que em 2024 a gente consiga implementar, que é justamente levar os direitos humanos, levar o direito, com uma forma geral, para dentro das escolas, para falar com os alunos sobre questões envolvendo, por exemplo, né, direitos humanos e os valores humanistas, versando sobre direito do consumidor, direito de família, criminal, etc., justamente para dotá-los desse conhecimento. Não adianta simplesmente a lei brasileira falar que ninguém pode se furtar, ou seja, ninguém pode alegar desconhecimento da lei
para a sua defesa, porque, como sai em diário oficial, etc., ninguém pode alegar que praticou um ato criminoso porque não sabia que era criminoso. Obviamente que temos que obedecer esse pressuposto legal, mas sabemos que às vezes é uma teoria e que a maioria das pessoas não conhece os direitos mais básicos. E nada, eu sempre falo isso, no meu entender, nada melhor do que começar com essa questão para as crianças, dentro das escolas, mostrando para elas um pouco do seu direito, ou dos seus direitos, sem esquecer, entretanto, que, aliás, é uma coisa que eu sempre bato na tecla com meus alunos. Nós, professores, temos um vício, né, quem é do direito também, nós falamos muito nos direitos das pessoas. E realmente temos que falar, obviamente, mas esquecemos uma questão importante. A Constituição brasileira, assim como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, assim como diversas leis e tratados internacionais, elas não apenas nos dão direitos, elas muitas das vezes nos impõem um dever. E esse dever muitas das vezes fica em segundo plano. Falamos muito de direitos e esquecemos esses deveres. Dentre eles, como eu li até e está na nossa Constituição brasileira, está também na portuguesa e em outros, a questão da fraternidade, da solidariedade. Ou seja, não é um favor que nós fazemos, dever. Né? E Radbruch, como o Luiz até mencionou, vai dizer que é mais até do que um dever. Né? É uma obrigação que temos de fazer isso. Né? E aí depois o Luiz continua assim: apesar de toda a capacidade de inovar, a lei somente poderá apor seu selo às regras que o costume desenvolveu. Exatamente, exatamente. A Maristela dizendo, não queria ser advogado do diabo, há mais beleza nas letras e intenções do que constatações práticas. A violação dos direitos humanos são praticadas o tempo todo. Mas, claro, Maristela, só existe violação porque eu tenho a lei. Percebe? Só existe corrupção porque eu tenho lei que diz que corrupção é crime. Eu só tenho homicídio porque existe o homicídio capitulado como um crime. Se ele não for capitulado como um crime, pode fazer o que quiser. Percebe? Então, assim, por isso que a violação ela não vai desdizer a regra. Pelo contrário, Maristão, a, 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 a constatação da violação ela vai fortalecer a regra no sentido de uma reprovação, uma reprovabilidade social. Então, quando você diz que existem essas violações, e eu concordo em gênero, número e grau com você, e que acontecem diariamente, inclusive no Brasil, nós só fortalecemos essa declaração e dizemos o quê? Tudo isso está errado porque existem essas regras que são basilares para o nosso convívio. E é em cima delas que devemos buscar o quê? Erradicar essas práticas absurdas. Outros países conseguiram. Por que a gente não pode conseguir? É utópico? Não, eu não acho. Só não acho que seja rápido. Mas não acho que seja utópico ou seja algo impossível. Não. Outros países conseguiram. A gente nunca pode esquecer. Nós somos um país extremamente novo. Então as coisas tendem a demorar, a serem mais complexas do que para outros países. Mas já vimos que em outros países boa parte desses direitos foram consagrados e são respeitados. Mas mesmo em países ricos, nem todos esses são respeitados. Mas aí, quando não são, é onde deve atuar o poder público. Né? Quando não são, é onde devem atuar os tribunais internacionais. Essa é a grande questão. E é onde nós temos que exigir que eles atuem. Então, eu concordo com você do número de violações, mas, repito, elas só existem porque existem esse regramento interno e internacional. E é em cima disso que a sociedade, a comunidade internacional, tem que se insurgir. Percebe? E falar, não, não admitimos que isso seja feito dessa forma. Por exemplo, sei lá, digamos, não concordamos que a Rússia faça isso.
Ah, mas ninguém fez nada? Então, ok, não compramos mais produtos vindos, por exemplo, da Rússia. Fazemos protestos na embaixada russa contra isso. Só para citar a Rússia, podia falar da Ucrânia, podia falar de Israel, podia falar de qualquer outra coisa. Mas percebe? Então, cada vez mais a comunidade deve ter essa relevância, né? A Luana escreveu aqui: é sempre bom pontuar que, embora os direitos humanos sejam, por definição, universais, eles protegem a todos os seres humanos indistintamente. É comum que eles sejam associados a correntes políticas, sim, com toda certeza. Eles têm que ser pensados, né, de forma universal. Como a Maristela criticou, eu concordo, estamos longe ainda da sua efetivação, mas ele já nos dá o quê? O caminho que devemos seguir. Nós já sabemos que esse é o caminho. E como você mesmo escreveu, Lona, independente de correntes políticas, de ideologias, né, a declaração ela não tem opções, ela não faz opções, ela não faz escolhas, ela garante o direito de todos. Eu tenho o direito de ser católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblessista, budista ou ateu, agnóstico ou qualquer outra coisa. Ela garante liberdade, né? Liberdade de fazer as minhas escolhas. Como diria Nietzsche, de escolher o que aumenta a minha vontade de potência. E eu escolho porque aumenta a minha vontade de potência, não porque alguém me obriga a fazer essa escolha. Mas, repito, claro que a gente sabe que isso não ocorre em todos os países. Por exemplo, agora teve eleição na Coreia do Norte e o partido do atual ditador conseguiu 99%, vírgula alguma coisa, nas eleições distritais e regionais. Percebe? É óbvio que isso foi fraudulento. É claro que foi fraudulento, isso aí não há nem dúvida, né? E eles não têm nem fazem questão de deixar alguma dúvida. Então, os direitos políticos que estão previstos na declaração são respeitados ou não são respeitados? Mas nós sabemos que eles não são respeitados exatamente pela existência desses dispositivos legais e legais internacionais, né? O Luiz escrevendo: penso, logo existo e atualmente sou invisível. Não sou visto, logo não faço parte do mundo daquele que me torna por invisível. Essa é uma questão muito interessante na filosofia. Existem vários estudos sobre as pessoas invisíveis, né? Mais até na sociologia, na antropologia até, do que na filosofia. Pessoas que realmente são invisíveis para a sociedade. Seja pelo trabalho que façam, seja pela falta de uma educação formal, onde muitas são analfabetas ou semi-analfabetas ou analfabetas funcionais, ou moram em locais tão distantes e precários que às vezes nem mesmo o seu registro de nascimento existe. Então, existe sim. Repito, violações vão existir e enquanto nós formos seres humanos, Homo sapiens sapiens, esses erros e essas violações vão acontecer. Quando nós evoluirmos e deixarmos de ser Homo sapiens sapiens para um outro tipo de Homo sapiens mais, espero eu, muito mais evoluído, talvez esses erros, essas violações deixem de existir. Mas ainda hoje elas existem e são inerentes a gente, né? Maristela, sim, se as regras não existissem, estaríamos extintos por nós mesmos. Com toda certeza, Maristela. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Se esse regramento não existisse, provavelmente já estaríamos jogando bomba atômica na cabeça uns dos outros e talvez nem mais aqui estivéssemos para discutir. Então, por isso que eu digo, nós temos que agarrar essas ideias, essas leis, essas constituições com unhas e dentes, porque são elas que fazem essa divisão entre a barbárie e a civilização. Por mais ineficientes, ineficazes que possam ser, são elas que fazem essa divisão, essa distinção entre elas. O Luiz falou, no contexto dos direitos humanos,
Temos princípio do hinduísmo há 7.000 anos. A, imis- a, imis- a- Desculpa, a rimsa. Não sei se estou falando certo, Luiz. Depois, quando nos encontrarmos, me corrija. Não fazer mal a nenhum ser vivo, muito defendido por Gandhi e usado na resistência aos ingleses, né, na caminhada do sal, sem dúvida, com toda certeza. Ah, é justamente a ideia da própria alteridade, né, desenvolver a empatia, a alteridade, e que ainda é tão difícil da gente, da gente alcançar. Mas, repito, a Declaração dos Direitos Humanos é algo tão importante, mas tão importante, que deveria, por uma obrigação, ser muito discutida durante um semestre inteiro, pelo menos, ou um ano inteiro, não só nas universidades, nos cursos de direito, mas especialmente nas escolas. A gente não pode, eu bato muito nessa tecla. É, nós, enquanto educadores, erramos ao privilegiar exclusivamente uma educação pró-mercado. É um grande equívoco. Nós precisamos ter uma educação que também seja humanista, inclusiva, defensora de direitos e garantias fundamentais, de direitos humanos. Não adianta a gente ter grandes advogados, grandes engenheiros, grandes médicos, grandes técnicos de informação, programadores, se todos nós estivermos caminhando de mãos dadas para um apocalipse, um apocalipse global, né, em termos, por exemplo, ambiental. Sabemos tudo que devemos fazer, mas não fazemos. E por que eu não faço? Eu não faço porque o fulano, meu vizinho, também não faz. Então, se ele não recolhe o lixo, eu também não recolho. Então, percebe? Então, quando você tem uma educação diferenciada, né, você acaba convencendo a maioria e uma minoria acaba cumprindo alguma coisa, talvez se não convencida, pelo menos pelo que eu chamo de constrangimento. Ficam constrangidos ao verem, por exemplo, crianças fazendo alguma coisa, digamos, crianças colocando o lixo no lugar direitinho, o adulto vai olhar, fica até constrangido de jogar um papel no chão, vendo as crianças fazendo tudo direito. Percebe? Então, é uma educação. Né? E claro que essa educação são para gerações futuras, mas precisamos começar, claro, nos tempos atuais. Então, fazer uma educação que atenda ao mercado capitalista, que é o sistema que é atual e vigente, não tem como fugir disso, mas se torna também essencial uma educação que seja inclusiva, que seja conhecedora e defensora desses direitos humanos previstos na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Né? Não adianta só a gente apontar os erros e tal, que é necessário. Precisamos também lutar para que o próprio sistema educacional mude e abrace esses valores, que sejam esses os valores mais relevantes. Por enquanto, os valores que nós abraçamos foram os valores da competição. Nós incentivamos os nossos alunos a competirem entre si para que o melhor apareça, os melhores apareçam, em detrimento, entre aspas, digamos assim, dos piores ou daqueles que vão pior numa avaliação formal. E é justamente uma modificação de paradigma que eu acredito seja necessário. E essa modificação, no meu entendimento, passa muito pela Declaração dos Direitos Humanos, pelo respeito e por esse conhecimento. Aí eles falando, sim, a Declaração dos Direitos humanos deveria ser incluída na educação, mas muitos desconhecem e sequer têm orientação sobre seus próprios direitos e deveres. Isso não atende à educação capitalista, exatamente. Infelizmente. Mas aí nós temos que ser o quê? A mosca na sopa e defendermos essa inclusão. Até que de tanto a gente falar, tanto a gente apurrinhar, alguém diz: olha, que gente chata, vou colocar esse troço. Essa é a função do filósofo. O filósofo é sempre o chato, é aquele que reclama, é aquele que aponta o dedo. Até que um dia alguém, por qualquer motivo, nem que seja para
não ouvir mais a reclamação atende o que o filósofo está dizendo, né? A Maristela, realmente isso é um fato. A educação é a base para a formação do caráter. Somente ela, de forma sistemática e ampla, poderá mudar essa mentalidade bélica tão propagada atualmente. E não tem a menor dúvida. Concordo com você, Maristela. A educação tem que ser outra. Ela tem que ser inclusiva e não de competição desenfreada, sem dúvida alguma. Tamo junto. A Iris, sim, permanecendo sendo a mosca na sopa, a pedrinha no sapato. Essa é a nossa função. E se a gente conseguir mudar um tiquinho que seja, nós já alcançamos um objetivo. E aí já podemos ir para outro. Queridos amigos e amigas, chegamos ao final da nossa live. Quero agradecer demais pela presença de todos. Aqueles que não puderam estar ao vivo, tenho a certeza que estará gravado tanto no canal do YouTube quanto do Instagram do Hipojur Educacional. Estará também no nosso podcast Tempo de Filosofar. Então, quem não assistiu ou quem vai assistir depois, uma parte ou outra estarão nas nossas redes sociais do Hipojur Educacional. Quem tiver também no YouTube, dê esse joinha para gente, que sempre é legal, sempre ajuda bastante. Tá bem? Aí ele falou: terminou? Obrigado, professor. Sim, terminou. Mas semana que vem tem mais. E estamos preparando muito mais coisa, tá, gente? Virão novos podcasts, então vai vir muita coisa bacana. Um novo estúdio do Hipojur Educacional está nascendo, está em obra, e muito em breve vou poder gravar muito mais coisa e até fazer coisas ao vivo lá desse novo estúdio que eu vou ter lá para atuar junto no Hipojur Educacional. Gente, obrigado por tudo. Um grande beijo. A Maristela acabou rápido, que bom. É sempre muito bacana quando a gente sente que acabou rápido, que é sinal que o tema foi legal, o tema rendeu. Mas eu prometo voltar nesse tema com outras discussões, com outras questões. Tenho certeza disso. Beijo, gente. Tudo de bom, tá? Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Bom final de semana. Se cuidem. Até logo.